departamentos, né, para que tudo possa acontecer. É o Departamento de Evangelização de Adultos, que é o DEA. E quem dirige esse departamento é o nosso colega Parreira, que está ali, né, que é o nosso diretor, e a gente deve muito a ele, as orientações e tudo aquilo, né, que é vida dele. Então vamos ver como é que está aqui. A gente espera só um momentinho, porque coisas de computador. Gente, acabou que a gente ficou conversando e esquecemos de algo fundamental, que é a nossa prece de abertura. E o Carreira vai estar fazendo aqui para a gente. Graças amado Jesus, agradecemos por essa oportunidade de estarmos hoje aqui juntos com o intuito de ter um conhecimento através de um outro mundo que vai ser explorado essa noite, e sabemos que isso vai nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Agradecemos pelos bons espíritos que estão aqui, nos passando energias que nos auxiliam nos nossos pensamentos, na clareza de ideias, para que a gente possa implementar tudo aquilo que a gente aprende
essa mensagem. Muito boa noite. Alegria que a gente está de volta. E dessa vez para falar especificamente sobre o Evangelho, que é a nossa praia, assim, que a gente mais gosta de fazer, porque reputamos que a oportunidade de estudar o Evangelho com as luzes da interpretação dos Espíritos Superiores, ela é sem igual. É uma oportunidade extremamente definidora das nossas reencarnações. Nós estamos reencarnando num momento de profundas alterações, de início de novos ciclos, de fechamento de ciclos importantes no nosso processo de evolução. E o Espiritismo é uma dessas bênçãos que a misericórdia nos concede. É uma proposta, né? É um convite importantíssimo. E eu sempre inicio os meus estudos, nosso tema hoje é o Bom Combate. Ele é uma passagem de uma carta de Paulo, na segunda carta ao Timóteo. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então essa fala de Paulo, ela ficou muito famosa, né? Combati o bom combate. E hoje nós vamos tentar nos aproximar do sentido. O que ele quis dizer com isso? E o que é que representa essa mesma carta escrita lá atrás, num contexto diferente, em culturas diferentes, o que ela representa para nós hoje. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão. De vez em quando as pessoas perguntam assim: você é espírita? Eu falo: sou. Aí eu mostro a minha carteirinha. Eu tenho carteirinha? Eu tenho carteirinha de espírita. Aí eu mostro, o pessoal: puxa, você já tem até carteirinha. Eu falei: eu fiz, de estudante. Pago só meia entrada no plano espiritual. E o que é isso que a gente está escolhendo? Que proposta é essa que a gente está aceitando? Que convite é esse que nos foi feito? Será que o que a gente busca no Espiritismo é aquilo que é a oferta espírita para nós? Ou nós estamos mudando de religião? Cansei da minha religião, agora quero ser espírita. O Espiritismo é muito mais interessante, de vez em quando baixa o santo, e isso dá uma coisa especial. Então é preciso a gente fazer um exercício de entender isso. Quando eu opto pelo Espiritismo, eu estou imediatamente tendo consequências espetaculares. Se eu estou sentado do lado do meu filho, eu consigo reconhecê-lo como um espírito reencarnado. Eu consigo identificar numa criança um ente espiritual autônomo, independente, que se vincula a nós outros, se vincula a mim como pai, como responsável, etc., em virtude de um contexto espiritual. Os motivos são outros. A forma de olhar para a minha família se modifica profundamente. Então, optar pelo Espiritismo é uma opção de coragem, sob pena de nos tornarmos incoerentes com a opção que a gente está fazendo. E o pior que ser incoerente quando a dinâmica da doutrina é de raciocínio é muito doído. É muito doído. Por quê? Porque o que o Espiritismo propõe é que nós entendamos a lei divina. E uma vez entendida, não tem como arrancar mais. Eu falo que descer do bote espírita não tem jeito, não tem aquela guardinha. Depois que nós assimilamos os fundamentos do pensar espírita, vixe Maria. Eu tinha um amigo que ele falava: quando eu estou me sentindo obsidiado, eu acelero o carro, dou uma freada, os obsessores saem pelo vidro, na curva e vou embora, eles não me acham mais. Aí vem a campainha espírita daqueles jogos, né, quando o cara erra, negativo.
Porque eles não precisam olhar para você. Eles não precisam olhar para mim, basta que eles me sintam. Basta que eles me percebam num plano psíquico. Ai, que chatice isso. Imagina não ter como disfarçar a emanação psíquica. Eu dou aquele sorriso, melhorou a aura. Não. Mas por quê? Porque lá dentro está outra coisa confusa, doída, sofrida, com raiva. Eu vou emanar a minha verdade espiritual. As obsessores da terror, né? Já viu quando a gente afasta um obsessor fazendo prece? Quem consegue aí? Eu preciso aprender, eu não consigo de jeito nenhum. Vai, afasta de mim. O Espírito. Não ouviu, não. Aí eu começo a gritar, eu apelo. Que é minha casa, vai embora. Por quê? Porque a nossa relação de abrir a porta, de receber o outro, é uma relação emocional, uma relação fluídica, é uma relação do psiquismo da minha mente, do meu pensamento, com o psiquismo, com a mente daquele que me visita e que se vincula a mim em algumas oportunidades. Então vamos ver num sobrevoo esse tema. A gente vai passar primeiro assim, questões mais amplas, e que eu peguei a cola lá no livro Paulo Estevam, ok? Que é um livro de maiores revelações do Espiritismo como um todo, na minha opinião, é o maior. Então, Paulo de Tarso, ele nasceu Saulo, né? Ele era um judeu do partido fariseu, ele era considerado doutor da lei, ele tinha muito conhecimento da lei antiga, o chamado para os judeus, né, Torá, que é o conjunto dos primeiros livros da Bíblia somados às manifestações dos profetas, que eles consideram como patriarcas da religião. Então Paulo, ele era esse cara, esse doutor da lei extremamente prestigiado, da tribo de Benjamim. Tem sempre que falar da tribo, né, na questão judaica, porque a história deles é sempre baseada nessas 12 tribos que num determinado momento foram cingidos assim, por disputas, por brigas, etc. E formaram 2 grandes reinos. Um deles tinha sede em Jerusalém, o outro tinha sede lá em Samaria, né? Até porque eles não gostavam dessa outra tribo, tinham rixas assim importantes. E dessa tribo de Benjamim, o grande representante é Paulo de Tarso. A outra tribo que compõe o reino chamado Reino de Israel é a tribo de Judá, cujo grande representante é Jesus. Ok? Então ele nasceu Saulo e se tornou Paulo, porque era um costume interessante, né, que tem sentidos espirituais importantíssimos, né? Espero que nós também mudemos de nome, ok? Logo que nós entendemos da importância de nos enxergarmos e sermos coerentes com a nossa condição espiritual, que o nosso nome de espírito seja modificado, tá certo? Que efetivamente é um símbolo, né? Precisa haver uma mudança. Tá tranquilo, gente? Claro. A conversão de Paulo a Jesus é um dos mais importantes acontecimentos do cristianismo. Isso é a fala dos Espíritos, né? Ele era uma pessoa extremamente rígida nos princípios farisaicos, né, nos princípios de Moisés, e de repente ele, num momento de grande angústia espiritual, se encontra com Jesus e cai do cavalo. A luz do Cristo derruba Paulo, né? E a fala dos Espíritos quanto a isso é muito legal. Eles falam o seguinte: é importante, contudo, notar que o Senhor não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Aí como é que o Espiritismo começa a complicar a coisa? Ele está contando uma historinha, né? Uma coisa situada em um determinado momento histórico. A leitura que os Espíritos fazem. Porque quando Paulo se encontra com Jesus na estrada de Damasco, ele, além de cair do cavalo, ele fica cego. E é aquela passagem espetacular, né? Que ele vê aquela imensa luz, a imagem do Cristo não muito nítida para ele, e Cristo diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imaginaram essa cena, gente? A voz de Jesus não deve ser horrível igual a minha, né? Deve ser uma voz de espírito puro, né? Saulo, né? E ele fala: quem és, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Se é comigo, o que acontecia? Fui. Mas ele não. Ele pergunta:
Sabe o que a gente pergunta? Ele pergunta: o que queres que eu faça? Yes. Aí toca aquela musiquinha. Olha só. Ele estava profundamente angustiado, e é o livro Paulo Estevão que conta, quem já leu sabe do que eu estou falando. Naquele momento ele se encontra exatamente com aquele a quem ele perseguia. E esse perseguido mostra a ele a grandeza espiritual do Cristo. E ele imediatamente se posiciona a serviço do Cristo. Eita! E aí Jesus fala: sou Jesus a quem tu persegues. Olha a relação que eles tinham. Não havia afetividade na relação. Não havia familiaridade na relação. Havia um profundo conflito interior. Por quê, gente? Por que Jesus lhe fala: eu não vim trazer a paz, mas a espada? Não fica parecendo um paradoxal contrassenso? Jesus é um hino de amor, né? As suas ações são de amor. Na hora que ele vai ensinar, ele fala: não vem trazer paz, não. Por causa disso. Jesus não veio trazer calma ao nosso interior. Ele veio trazer dúvida. Ele veio trazer questionamentos. A gente estava lá no congresso. Quem foi no congresso? Na AMA, 2 semanas. E o tema era paz. Eu achei tão interessante que, por unanimidade, eu acho, todos os expositores trouxeram seus temas abordando vários aspectos acerca da paz, e todos foram unânimes em dizer: olha, paz é um estado interior. Não adianta querer ser pacificador se a paz não reside em si, dentro da gente. Porém, não é a paz do mundo que o Espiritismo trata. É a paz do Cristo. E aí, exemplos foram dados que eu achei interessantíssimo, assim: a paz da pessoa dependente da matéria é ela ter dinheiro. Não estou sem grana, estou em paz. A paz do festivo é ter festa para ir. A paz do vaidoso é estar lindo na foto, olha. Eu preciso ser reconhecido como uma pessoa importante, eu preciso ser visto como uma autoridade. Eu adoro quando tem deferências e homenagens, eu fico em paz. Mas quando a paz tem como referencial emocional, de sentimento, Jesus, o caminho é outro. O objetivo é outro. Para se estar em paz com Jesus, é necessário que nos detalhes da paz tenham alguns conceitos importantíssimos. Nós vamos ver isso um pouquinho hoje. Só dar mais uma caminhadinha para chegar num ponto inicial. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, está escrito lá: Jesus é o guia e modelo da humanidade. Kardec pergunta: qual o modelo mais perfeito tem Deus oferecido ao homem para lhe servir de guia modelo? Aí os Espíritos respondem. Respondinha desse tamanho: Jesus. Então, guia, quem precisa de guia? Quem sabe o caminho? Se eu sei o caminho, eu preciso de guia? Não. Então nós sabemos o caminho. E o caminho, como percorrer? Eu preciso do modelo. Qual é o caminho que estamos percorrendo hoje? Caminho da reencarnação. Quais são os aspectos da nossa estrada reencarnatória? O que é que me visita nessa estrada? Que tipo de solo é a minha estrada reencarnatória? As nuances da reencarnação são as nossas necessidades espirituais. Então, pessoas, lugares, circunstâncias, estados mentais, estados de saúde orgânica ou não, todos esses aspectos são pedrinhas, são poeiras, são lamas, são chuvas, são
aguaceiros, terremotos, tufões, são os aspectos da nossa estrada reencarnatória. Elas definem os trabalhos que precisamos enfrentar. Só que nós já não estamos lá atrás. Quando a gente encarnava lá na pré-história, né? Você lembra? A preocupação era sobreviver. Eu só falava com os meus assim: corre que está na hora de correr. Come, está na hora. Come rápido, lá vem um outro bicho. E era isso. Milênios se passaram e hoje estamos no top da civilização, da tecnologia, de tudo que é possível no plano da matéria, e no top do momento de cognição de valores espirituais. É o momento mais importante que a gente poderia desejar. Então, nesse momento, a nossa estrada tem essa característica. Vocês acham que estou encarnado no tempo errado, gente? O que vocês acham? Às vezes quando eu pensar, né? Meu Deus, por que eu me reencarnar num tempo desse? As coisas acontecem. Hoje de manhã estava trabalhando e ele falou: que dia que é hoje? Eu falei: sexta. Sexta-feira, quase que eu estou correndo. Eu falei: por que, gente? Ué, mas outro dia era segunda, assim. Tudo parecendo muito rápido. Acontecem as coisas, quando me aconteceu isso, eu não acredito, não tem condição dessas coisas. Mas é um aspecto material que corresponde efetivamente à ferramenta. Emmanuel fala que são os filtros amorosos da providência divina necessários ao nosso caminhar, nosso evoluir, nosso livrarmos-nos de um passado instintivo, violento às vezes, impulsivo, para entrar num plano de pensar, de refletir, de reagir de acordo com novos valores. Emmanuel, quando ele considera a nossa união ao Jesus, a nossa aproximação com o Evangelho do Cristo, ele fala: é uma escolha de mudança de patamar evolutivo. Escolhi Jesus, passou para cá. E é nesse nível que a gente vai atuar. Às vezes dá vontade de sair correndo, mas nós já temos preparação espiritual para tal. Então, quando eu estou falando sobre o Espiritismo, que ele me dá essa referência, eu tenho que começar a entender o Cristo. Agora está facilitado. Nós já começamos isso lá atrás, mas agora está facilitado. Vamos ver mais o que o Espiritismo nos diz. Os Espíritos são os intérpretes da mensagem de Jesus. Concordam com eles? Todos. Ou só alguns? Todos. Quando eu imagino assim, Deus, o que veio à cabeça? Se veio um velhinho de barbas longas, sentado numa cadeira, meio preguiçosamente, ninguém precisou sentar. É a minha interpretação da lei divina. Se eu procuro entender Deus num plano de inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, que é a explicação espírita para a ideia Deus, eu estou em outro patamar de entendimento de Deus. Ficou claro isso? Porém, o tempo todo nós fazemos essa interpretação. Sabe onde ela vem bem explícita? Nas chamadas Escrituras Sagradas. Somos nós interpretando a lei divina. Tudo que está naquela interpretação corresponde à realidade da lei divina? O que vocês acham? Abrir um livro sagrado, independente, mesmo que não seja cristão, aquilo que está compondo ali, aquelas escritas, aqueles raciocínios, aqueles, no nosso caso, né, tem às vezes provérbios, né, não é bacana isso? Poesias, né? Todos eram cantadas, essa gente, era música o tempo todo, muito legal. Aquilo tudo que está ali é a realidade da lei divina? Não. E os Espíritos advertem: olha, toda vez que estamos pensando nesse tema, tem uma parte que é divina, e Deus faz questão de enviar os seus mensageiros de luz para nos intuir, e tem uma parte que é nossa. Escrevemos aquilo que damos conta. E esse escrever, entenda-se nos dois sentidos, combinado? O escrever mesmo, então eu quero redigir essa ideia, e o escrever, agir. Tá certo? Porque quando eu elevo meu pensamento em prece, por exemplo, é um momento em que eu entendo que é necessário falar com Deus. Sim ou não?
Como que eu falo com Deus? Como é que é a minha prece? Não precisa me contar, uma pergunta retórica assim. Mas se minha prece tem versículo, capítulo, a linha, número, letra, eu não entendi nada. Porque eu ainda tenho uma relação com Deus que eu preciso explicar as coisas para Ele. Que às vezes, quando acontece do jeito que eu quero, eu penso, Deus não está me entendendo. Acontece com você às vezes, Jesus, você não está vendo? O saldo está vermelho, cara. Não viu que adoeceu o pessoal da família? Não viu que eu fui abandonado por ele, aquele lindo, ex-lindo, e você não faz nada? Somos nós dizendo da lei divina. Vou dar um exemplo clássico. Passagem da figueira que secou. Lembra-se? Jesus teve fome, se aproxima da figueira, que era uma planta adulta. Chegou lá, não tinha frutos, e Jesus disse que ninguém colhe de ti fruto algum. No dia seguinte, quando eles estavam saindo da cidade, os discípulos passaram e observaram que a figueira havia secado desde as raízes. Quando o evangelista vai contar isso, ele fala: acredita que não era nem tempo de figo? O que é isso, gente? É a nossa condição de percepção dos acontecimentos na vida frente à lei divina. Jesus errou. Não era tempo de figo, como é que eu queria comer daquela figueira? Somos nós. Gente, sou tão bonzinho, vou até na campanha do CRIA, no centro espírita, vou na reunião de pais, e ainda assim, tão dorzinha aqui do lado, não para. Não é assim? Mercantil, né? Uma relação de estou dando e dá, né? E aí, quando a gente acha que Deus não percebe tanto que a gente deu, a gente explica na prece. Aí os anjos da guarda, os nossos espíritos mentores, estão esperando uma brechinha para dar a intuição para resolver aquela questão. Mas aí não tem tempo. Por quê? A prestação no segundo capítulo são 28 capítulos. Se fosse fazer a conjugação dos pronomes pessoais, seria primeira pessoa eu, segunda eu, terceira eu de novo, eu, e vai. Aí quando você vem para o Espiritismo, fala, ó, você está reencarnado, já não é um bom sinal. Mas com viés de alta, não desanima não. Não é assim? Mas primeiro, ao invés de puxar a lei para baixo, tenta se levar até ela. Vamos lá. O momento que a gente está vivendo. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar a ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Então essa é a nossa fé. A nossa fé é raciocinada. Então diante de cada situação, nós precisamos nos envolver com a situação, nos envolver e refletir a respeito do que é que a vida está me convidando a refletir, convidando a agir, convidando a pensar. Então vou dar alguns exemplos que são sim, muito interessantes. Outro dia alguém me convidou para falar numa mocidade sobre um livro que faz parte de uma trilogia, não sei se vocês conhecem, a psicografia da Ivone Pereira, chama O Drama da Bretanha. Alguém já ouviu falar desse livro? É um livro interessantíssimo. Falei, vou lá. São 3 livros que falam das reencarnações de uma mesma personagem ou de um grupo de espíritos. O livro começa assim. Põe música de fundo. O espírito, olha, eu estou desencarnado. Então, resumindo, ok? E estou caminhando por essas paisagens espetaculares, porém tristes, da Bretanha. Bretanha, ao contrário do que vocês vão pensar, eu também pensava, mas é uma pontinha da França, ok? E ele andando, e lá ele narra a situação, o mar chegando com um precipício assim, né? Uns rochedos e a água batendo de forma violenta. Sabe aquele lugar que não dá praia? É só aquela mureta e tal, e a água batendo ali. E ele observando aquilo tudo e sentindo as emanações do local. De repente, música de fundo.
ele ouve uma gargalhada estranha e um lamento doído, profundo. E ele se vira e procura e diz: não consigo identificar os autores daquela gargalhada, daquele sofrimento, daquele lamur, né? E entendo que os autores não estão encarnados. Aguço a minha visão espiritual. E mais adiante eu ouço vozes gritando: Andréia, Andréia, Andréia. Você de fone, por favor. Aí ele fala: procuro tentando encontrar os autores dessas manifestações. Não consigo identificá-los. Olho para o mar e amplio meu campo visual e vasculho o fundo do mar. Fala sério. É só no Espiritismo tem isso ou não? E ele conclui o raciocínio. As emanações fluídicas das regiões costeiras do mar têm o poder de armazenar, de conservar os aspectos, os fenômenos, os acontecimentos que se deram na região. Legal ou não? Quando vocês voltarem à praia, vai dar logo um momento de... Não vai? Hein? Sair um pouquinho lá da muvuca e tentar perceber essas emanações. Mas esse é o convite espírita para nós. Que nós tenhamos ciência dessas informações, estudemos para entender isso melhor, mas tenhamos ciência de que o intercâmbio entre as dimensões da vida se dá o tempo todo. E a cada pensamento nosso, a cada movimento nosso, a cada ação nossa, há um registro psíquico, fluídico, como Emmanuel fala, no ecrã do universo, na tela do universo. A gente fala sério, tem gente não se apaixonada pelo Espiritismo? Tem? Tem gente que fala assim: eu sou simpatizante. Por ele não tem jeito. A gente gado, ele fica doido. Porque são uma gama de informações extraordinária. Então a gente aprende isso, os aspectos físicos, né? Orgânicos, não tão físicos, né? Daquela matéria que eles chamam de semimatéria, né? Aquela coisa mais sutil, mas que está definindo ambientes espirituais. Imagina como os médiuns sofrem, ou não? Já viu quando o médium dá aquela quicada? Tem amigos médios, gente, ostensivos? De vez em quando passam mal, você tem que ir embora, morre de raiva. Vou no show. Chega lá, você tá uhul! De repente você olha para o amigo médio e ele tá... como é que tá aí? Aí ele passa assim. Mais um minuto eu pifo. Tem que ir embora com o cara. Por quê? Porque aquele que tem um compromisso com a mediunidade, ele está com essas antenas abertas. De vez em quando passa mal. Eu conheço algumas pessoas, de vez em quando, nossa, não trabalho. Está claro isso aqui? Esses são alguns aspectos que eu estou tentando assim, para a gente poder abrir as nossas antenas também, para captar ainda o convite que o Espiritismo está fazendo para nós. Quando a gente sonha em casa, a gente consegue no outro dia pensar a respeito? Ou vai na cartomante? Quiromante? Sonhei isso aí. Ela vira e fala: o lindo está chegando. Aí eles falam: não estou caçando lindo não, filho. Ó, o bolso está vazio. Não. Tem notícia. Aí eles vão embora, eles viram e falam. Não é assim ou não, gente? Nós não vamos atrás no ambiente de espiritualidade em busca de respostas que nos são mais importantes? Eu me lembro que lá na fraternidade ainda tem a psicografia, né? As orientações por via de psicografia. Aí vira aquela fila, todo mundo querendo uma orientação. Um dia eu vi uma senhora saindo, mas era um livro. Uns 20 laudas. Eu falei: que inveja!
Fui lá e pedi minha orientação logo em seguida. Adivinha quantas folhas eram para mim? Uma folhinha com 3 linhas escritas. Eu falei, além do mais, o meu mentor é preguiçoso. Não gasta muito fosfato comigo, não. Nós vamos atrás daquilo que é importante para nós, ainda que a gente não conte para ninguém. Sabe aqueles desejos que a gente não deixa nem o anjo da guarda saber? Aquelas coisinhas assim que a gente não tomara que ninguém ouviu. É a nossa realidade. Para mudar isso, nós temos que mudar o quê? O referencial. E para mudar o referencial, a gente tem que abandonar as questões místicas, as questões esotéricas, as questões fenomênicas, extraordinárias, e abraçar Jesus no plano de naturalidade. Vamos ver o que eles falam a respeito disso? Vamos lá. Ó, Timóteo é um dos mais destacados colaboradores de Paulo de Tarso. Você pode escrever a história de Timóteo na internet, por favor. Paulo tinha um grande carinho com ele, trata ele como um amado filho, por exemplo. As cartas pastorais são respostas às demandas das igrejas. Eu pus isso assim de ano passado, tá? Tinha as cartas que são consideradas universais, são aquelas cartas para todo mundo, para todos os discípulos do cristianismo nascente. E tem as cartas de Paulo que são respostas às demandas trazidas pelas igrejas que tinham sido fundadas. Então elas são chamadas pastorais, né? De fazer o trabalho de ensino, de aprendizado com aqueles que eram os novos discípulos de Jesus. Tá claro, gente? Bora. Essa epístola é no final da vida de Paulo. Ele é martirizado logo depois. Alguns tratam ela como testamento de Paulo. É endereçada a Timóteo, ok? Então vamos lá. Qual que é a leitura espírita disso aí? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Primeiro, vamos entender o que é fé. Quem é que tem muita fé? É a pessoa que acredita com força em Deus? Acredita em Deus, sim. Aí ela até se ajoelha e faz sinais. Obrigado. Ou então grita, Senhor. Tem fé demais. E aí às vezes fede mais. Por quê? Se tem que gritar para Deus, não entendeu o que é ter fé. Se tem que rezar 125 Pai Nosso, não entendeu o que é ter fé. Se eu, em detrimento do meu semelhante, falo, se Deus quiser, não entendeu o que é fé. Por quê? A história nos mostra isso. Várias guerras foram travadas ao longo da história, em nome de quem? Em nome de Deus. Não entendi o que é ter fé. Quando nós estudamos Deus no contexto do cristão, do cristianismo, quantos deuses nós temos? Um só. Qual é a consequência imediata da ideia do Deus único, gente? Já pensaram nisso? Qual é a consequência para mim? Podia ter vários deuses e um só. Não podia ter um Deus para o trabalho, né? Um Deus para a saúde, um Deus para a minha família, um Deus para cada um dos meus filhos. Não podia? Cada um específico, especializado, isso é muito melhor do que um só, não é? De vez em quando você não pensa assim, Deus está atendendo alguém porque Ele não me ouve. Ainda não entendemos. A principal consequência de Deus único é um Deus, criaturas são iguais. Ah, mas esse aqui é um pouquinho mais verde claro, esse aqui é mais azulzinho, são todos iguais. Mas para que a gente possa entender isso, a consequência de Deus ser o mesmo para todos decorre algumas consequências importantes. Por exemplo, as oportunidades têm que ser iguais. Senão esse Deus, com as suas características, perde um pouco da divindade. Lembra-se quando nos filmes a gente vê uma guerra vai começar, eles não fazem uma prece, não fazem preces? Quando são aqueles filmes de época, de guerras religiosas, não fazem? O que vocês acham que é a prece deles? Como é que é a prece deles? Senhor, que eu possa espadar todo mundo e não ganhe nem um cortezinho, não é assim? Eu possa cortar todas as cabeças possíveis e que nós ganhemos essa guerra no final, amém? Não é isso?
Ou não? Não entendemos nada. Está claro isso ou não? Mas exemplo. O que é fé segundo os Espíritos? Eles vão resgatar a base da palavra, o radical, que é fides. Fides origina a palavra fé e tem como significado o quê? Fidelidade. É acreditar? Além de acreditar, tem algo a mais? Deus é fiel. Já viu isso aí? No adesivo do carro. O que é essa fidelidade? Fidelidade é muito mais do que acreditar. Porque tem um monte de gente que acredita em Deus e nem assim se vincula a Deus. Quer ver um exemplo? Na passagem de Jesus com o tentador, lembra? Está lá no deserto sendo tentado. Aquele espírito, aquela criatura, ela acreditava em Deus? Sim. Tanto que todas as falas dela tem uma fala ela se reporta às profecias. Aquele contexto do judaísmo ele conhecia. Fala, Deus não fala que você é o filho dele? Então pede os anjos para que venham, te tirem daqui, te auxiliem. Se você é ele, pede a Deus que te dê pão, não deu pão para as pessoas lá no deserto, lá com Moisés. E Jesus vai respondendo de acordo com a condição dele e entendimento acerca da lei divina. Então, fé é você se filiar a um partido político que se chama lei divina e ir fazer campanha na rua. Ficou claro? Então, ó, a lei divina, o cerne da lei divina é amor. Como é que eu demonstro fé sabendo que a lei é de amor? Amando. Aí vem outro desafio para nós. Amar é dar coisas para as pessoas que eu amo. É isso? Materialmente falando, um monte de coisa para a pessoa. Eu amo, então duas coisas. Não. Pode compor a questão do amor, dar algo material? Pode. Mas se esse é o fim, a fé está fraca. Fé é se envolver com a ideia. Quando eu começo a me envolver com a ideia no plano do Espiritismo, o que acontece? Todas as circunstâncias da vida me convidam a um exercício de fé, sem ter que entrar no templo religioso, sem ter que ir para a igreja, sem ter que ir para o centro espírita, sem ter que ir para lugar nenhum. É a minha resposta efetiva aos convites da vida num plano de prática. Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim: olha, por termos separado a oficina de trabalho do templo, é que temos fracassado 1000 vezes. Porque o templo de Deus é o mundo, é a vida, é a sociedade, é a vida de relação, é o convívio. Então, para ter fé, eu preciso me envolver com a história, envolver efetivamente. Ok? Então vamos lá. Quando ele fala combati o bom combate, a gente vai ver o seguinte: há combate e bom combate. O Emmanuel fala assim: quando eu estou no combate, o meu inimigo é exterior. Eu olho para ele e falo: te achei, sou contra você. E aí eu me armo de todas as artimanhas, as astúcias, os raciocínios para vencer aquela disputa. Um bom combate é diferente. Eu me viro para dentro de mim, porque eu já entendo que eu preciso melhorar os potenciais internos meus. Por isso que Jesus fala: eu não vim trazer a paz. Porque na hora que eu referencio com Jesus e estou morrendo de raiva, eu me lembro de Jesus, a voz do Cristo fala na minha cabeça assim: se acalme, perdoa. Não deu conta de perdoar, não? Tolere, conviva e espera. Não, espera não. Esperar não. Esperar dói, né? Olha, seu filho é imaturo. Daqui a pouco ele está começando a pensar diferente. Ele vai começar a raciocinar diferente.
prossiga convidando-o a um acalmar espiritual, mas espere esse momento chegar. A gente está como? Ele sofre demais, que espera, não sofre. Aí chega no plano espiritual, desencarna na hora, né? Porque fica ansioso demais, desencarna. Aí chega lá e fala: nossa, as últimas 3 reencarnações foi igual. Você não se aguentou, ficou ansioso, ficou depressivo, ficou de tal maneira que você afetou o seu corpo físico, morreu. E morre. Ai, gente, sabe aquele que é chato ser espírito? Não morre mais. Desencarna. É diferente. Chega para uma vida mais viva ainda, mais assertiva ainda. Imagina ele chegar lá e falar: a culpa foi do João, ele que me matou. Aí o anjo lá aguenta e fala: pois é, dá uma olhadinha aqui. Liga aquela televisãozinha, chama televisão perispiritual, também conhecida como dedo duro. Aí mostra lá, nas últimas 3 encarnações aí, matou o João, José. Nessa, a sua proposta era: liga outra televisãozinha, nosso plano espiritual, aos prantos. Deus, me dá uma chance de voltar com o José. Eu amo ele demais. Que ele possa me perdoar por isso que eu estou. Meu filho, chega aqui, porque para ter mérito tem que ter atitude. Sim ou não? Esqueço de algumas coisas e volto triste, queixoso, porque o culpado foi o outro. Então, no combate, o culpado é o outro. O dedão está sempre apontado. No bom combate, o culpado sou eu. Mas Deus é tão bom que não há culpa. Ele acaba com a culpa também. Só se você quiser. Te dá liberdade de escolher. Mas ele diz: olha, errar faz parte da construção do acerto. O erro é um componente do acerto futuro. Agora, para chegar no acerto, é preciso ter o quê? Oi? Teve um dia, estava angustiado, fui ler um livro, fui mandar uma leitinha, uma mensagem para o seu espírita. Aí o espírito falava: paciência é uma virtude. Está na base do bom desempenho. Arranquei a folha do livro, eu estava muito ansioso, com raiva, rasguei ela toda. Mas esse é o convite do Espiritismo para nós. Renovação de atitudes. No meio espírita eu gosto muito de falar reforma íntima. Eu não gosto muito de reforma, porque às vezes você dá uma melhorada em cima de uma base que não está boa, não é assim? Eu prefiro uma reconstrução efetivamente. Então a proposta é essa. Agora, um detalhe importantíssimo é: querer essa renovação é o ponto fulcral, o ponto central de tudo. Quando Jesus fala assim, ó, bem-aventurados os pobres em espírito, seria uma melhor tradução. Falar pobres de espírito. Como ficou pejorativo, é difícil a gente entender. Ele fala, bem-aventurados os pobres em espírito. O que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer, aquele que se reconhece ainda fraquinho, filhote, em espiritualidade, é um bem-aventurado. Percebe a diferença? Porque eu me percebo com deficiências espirituais. Então o que eu faço? Eu ajo de forma a implementar recursos à minha espiritualidade. Então vamos analisar o nosso dia a dia. Como está o nosso exercício de espiritualidade? Me contem tudo. Levantei de manhã. E aí? Direto para o espelho. Fala sério. Um banho ajeitado, né? As mulheres, aqueles 128 cremes e tal. Comecei a cuidar do meu corpo. Tem que cuidar? Nós somos espíritos em essência. A parte principal é material ou espiritual? Espiritual. Aí eu vou direto para os aspectos espirituais do ser, não é isso? Não. Barriguinha está vazia. Não nada mais um trato no corpo. E se bobear, passa o dia inteiro cuidando do nosso corpo, dos aspectos materiais, porque tem que ganhar o dinheiro também, não posso atrasar o trabalho, e por aí, os argumentos são mil. E eu não me lembro em um só momento em exercitar o meu perfil espiritual. Como que faz isso? Todo mundo responde prece, né? Tem outros modos? Segundo o Espiritismo?
Primeiro, vigiar os pensamentos. Faz parte? Hoje, sexta-feira, quantas vezes nós vigiamos os pensamentos e afastamos pensamentos irritadiços, queixosos, às vezes encolerizados, às vezes pensamentos negativos, de depressão? Quantas vezes? Hoje. Vou dar um exercício para vocês treinarem esse lado espiritual, combinado? Um amigo que me passou, eu nunca consegui, só tomo bomba, mas ele é muito bom. Fala, olha, passe um dia por semana sem falar, sem comentar nenhuma mentira. Facinho, né? Eu já caí nos 45 segundos tempo. Estava indo bem, falei, não falei nem uma mentira hoje, não. Nem a mentira fraterna. Você não é mentira fraterna, alguém sabe? Agora nem pode falar mentira branca mais, né? É politicamente incorreto. Por que não pode ser mentira preta? Ainda não consegui um dia, vocês conseguem? Tem outros exercícios que podemos fazer? Estou brincando, mas é muito sério isso. Vou treinar o meu lado espiritual. Como que é que nós não saímos na prece? Já que todo mundo gosta de falar da prece. Bem, sentimos prazer espiritual no momento da prece? Ou só batemos o carimbo, mais uma prece feita, consegui concluir o dia e não esqueci de fazer a prece? Todos esses aspectos, eles precisam ser por nós pesquisados, avaliados, vigiados. É um processo de reflexão nossa conosco. Combater o bom combate é isso. Vamos lá, vamos andar um pouquinho. É até as 9? Até as 10? Não foi culpa minha. Você teve o espírito obsessor que chegou, o computador. Não foi? Não, vamos terminar. Combate nos vincula à terra. Já fizemos demais, tá, gente? Não tenho dúvida não, tá? O bom combate não liga aos planos superiores. Sabe aquela passagem de Jesus fala assim, Pedro, tudo que ligares aqui será ligado lá, tudo que ligares lá será ligado aqui? Não é a própria história da reencarnação? Alguém tem dúvida de que está reencarnado no lugar certo, com as pessoas certas, com as circunstâncias certas? E todas essas circunstâncias, esses detalhes são importantes para nós? Alguém tem dúvida? Quando olha para o cunhado, alguém pensou, captei aqui. Sogra, trabalho, chefe. Nossa, chegou agulhado aqui. Chefe está errado, né? Se está errado, dê o primeiro passo para a modificação. Não nos acomodemos. Isso é ter fé. Envolver-se com a questão e dizer, olha, eu sou cristão, eu quero o bem de todos. Quero o bem de todos. Mas meu cunhado não dá para gostar dele, então eu faço uma prece. Vigie o pensamento para na hora que lembrar daquela criatura que supostamente é o adversário, possa emanar coisas boas. Isso é bom para nós ou não? Só tem lucro, gente. Porque a emanação que você projeta, ela vai sintonizar com o teor igual. Na hora que a gente destila o ódio, o que é que sintonizamos? Aí vem aquela carga de ódio. Já viu o espírito? O espírito está andando ali, ó, passando ali, ele está profundamente deprimido. Aí eu entro na faixa vibratória de depressão e saio ali, o espírito às vezes nunca me viu. Aí ele percebe a minha vibração, que é igual a dele, o que ele faz? Dá o braço e sai junto. E cada vez que eu penso assim, gente, tem que sair dessa vibração, está muito negativo, ele fala, nada, a vida dura demais, a gente você se lembra? Aí você começa a lembrar. Aí você lembra de uma coisa ruim, de outra coisa ruim, e ele começa a captar aqueles pensamentos e chora. Aí você chora junto. Imagina olhando isso de fora, marmota que é. Não é? E aí você vai, mas eu sou espírita, eu tenho que levantar esse astral, pelo amor de Deus, eu tenho que me melhorar. Aí ele, nada, pra quê? Olha só o que você já tentou até hoje, não deu nada. Tem razão. Aí vai lembra as lembranças dele e passa pra você. Você capta aquelas lembranças e como eu sou infeliz. Aí depois você pensa, não, mas nunca aconteceu esse negócio comigo. Por que eu estava achando que era meu? E aí quando vai dormir, se liberta um pouco mais do corpo físico, é um momento de liberdade, né? Parcial, emancipação da alma, segundo os Espíritos dizem. Aí encontra com ele. Ele tomou aquele susto, quem é você? Ele falou, seu amigo.
Não, nunca te vi mais gordo, não te conheço. O que é isso? Nós somos judeus de ontem. Mas eu, como assim estamos juntos? Ó, eu e você, ó. Queremos viver nesse plano, nesse nível de entendimento da lei? Ou preferimos deixar para a próxima? Vou terminar nesse texto. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Toda vez que lerem no Evangelho, carne e sangue significa reencarnação. Mas sim contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deu para entender tudo? Claro que não, né? Paulo está dizendo assim, deixa eu dar a referência aqui. Efésios capítulo 6, versículo 12. Ele falou, olha, não tem que ficar debatendo contra as questões da sua reencarnação, não. O que nós precisamos prestar atenção é se nós estamos vinculados. Como é que faz? É aqui, né? Não, aqui. Não é assim, gente. Entendeu não? Mas os príncipes das trevas desse século, o que é isso? Os demônios desse século? Imaginaram um monte de demônio com esse capetão bonito, chifre, imaginaram isso? Ou não? Ou imaginaram vampiro? Agora está tão comum, né? Vampiro, príncipe das trevas, vampiro. Ele está dizendo, quais são os fatores de perturbação nesse momento espiritual nosso, nessa atualidade, estamos encarnados aqui no Brasil, no momento de transição, no planeta Terra, etc. Quais são os aspectos desses convites que nos influenciam, que nós nos vinculamos? Outro dia eu vi uma menina falando sobre Facebook, e ela falava assim, como é linda a vida no Facebook, né? Fala sério. Sabe aquela pessoa que fala, estou viajando, aí posta 28 fotos? Fui à praia, viajei para o exterior. Aí você olha aquilo tudo e fala, gente, mas tem gente vivendo bem demais, que vidinha mais ou menos a minha. Aí corro, vou até ali em Serra do Cipó, que é muito mais barato, paro do lado da cachoeira, faço aquela coisa, craft. Também estou viajando. E fica ali. Aí a pessoa olha e diz, não vou deixar por menos não. E plof, mete um Paris de noite, sabe aquela coisa? Você fala, linda, é mentira. Pegou a foto na internet, colocou lá, falou que ela estava lá. Mas eu sou cristão, cara. Minha proposta é outra. Eu preciso naturalizar as relações. Eu gosto daqueles 15 minutos de fama, quando posto uma coisa lá, todo mundo dá um like. É legal demais, né? Fala sério. Cá entre nós, vou contar para os espíritos, não. Não é muito legal? Mãozinho. Aí eu me acho. Aí quando eu me lembro, olha, eu sou cristão, eu devo buscar as coisas do Espírito. Eu devo me distanciar das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe o que Emmanuel fala quando ele vai dizer de lugares celestiais? Ele fala assim, a terra, a reencarnação, até as nossas células são lugares celestiais. Yes! São presentes de Deus para nós. Deus nos busca lá naquele umbralzinho mais triste e fala, olha, nova oportunidade, novos recursos, novos dinheiros, novos talentos. Eu vou mandar mais uns 3 para te ajudar, umas pessoas boas, que de vez em quando você liga e fala, ai, estou quebrado. Vamos na prece. Faz uma prece junto com a gente, não tem? Os amigão assim, bom demais? Tem ou não? Se não tem, arrumem. Que levanta a gente, fala, que isso, cara? Fica de pé. A vida são oportunidades de crescimento com Jesus. Então, precisamos nos desvencilhar. Os lugares celestiais é o aqui e o agora. Sabe quando a pessoa fala assim, qual que é o melhor carro?
Vou comprar um carro novo. Qual é o melhor carro? Aquele que eu dou conta de comprar. Ou não? Ou vai ficar sonhando e se entristecendo? Deu um exemplo material. Agora, o que é um bom prêmio espiritual? Em que momento que eu vou ficar em paz? Qual que é a receita espírita para ficar em paz, ser feliz? Responda, por favor. Trabalho incessante no bem. Faça o bem. Ame. Sem dosar, com muito empenho. Já viram pessoas que trabalham nas áreas de assistência, de socorro, de ajuda? Não são pessoas muito mais interessantes? Fala sério. Por quê? Elas estão sempre procurando, elas estão sempre lutando, elas estão sempre querendo uma solução. Agora encontra um lá que não faz nada. A pessoa geralmente está triste, solitária, taciturna. Não é mesmo? E na hora que apertar, ok? Trabalhe no bem. Trabalhe no bem. E na hora que apertar, a situação mais delicada, vamos na prece. Mas qual prece? Com 25 artigos? 25 capítulos? Não. A prece. Jesus, eis-me aqui. Que queres que eu te faça? E aí entraremos na sintonia do Cristo. E isso não tem preço. É a melhor energia que poderemos sempre perceber. A aproximação com a energia de Jesus, que não se descuida de nós em momento nenhum. Que Jesus possa nos fortalecer nesse empenho, nessa vigilância, e que nós possamos contribuir com as nossas migalhazinhas, né, de contribuição, mas sempre, ainda que rastejando, mas rastejando para frente. Obrigado, gente, pelo carinho, prazer. Pois é, que momentos bons, né, que nós vivenciamos aqui. Quanta coisa útil, quanta coisa para o nosso coração foi trazida, quanto motivo para reflexão nós vivenciamos aqui nessa noite. Então, muito obrigada, viu, Everson, em nome da nossa semana, em nome da nossa casa. Muito obrigada. E lembrando que a semana especial ela é sempre muito agradável. Ela está terminando hoje, né, na nossa casa. Mas quando for a terceira semana de novembro, nós teremos novamente outra semana especial, que será a semana de sempre, ok? Então vamos nos aquietar nossa mente, aquietar o nosso coração, para que a gente possa estar agradecendo ao Pai, né, por tudo que nós vivenciamos aqui. Então, Senhor, nós agradecemos por essa semana e por tudo que contribuiu para que essa semana pudesse ter acontecido, por tudo ter dado tão certo e por tudo ter sido tão bom. A cada noite desta semana, nós temos a certeza que saímos daqui com o nosso coração agradecido. Que tudo isso que aqui nós presenciamos, que tudo aqui nós ouvimos, possa ficar em nós, levando-nos a novas reflexões, ao ponto de podermos, de combate em combate, podemos também combater em nós um combate chamado bom, e podemos nos encaixar no título de verdadeiros espíritos. Que possamos levar conosco tudo isso que nós vivenciamos aqui, e que tudo isso possa se expressar onde estivermos, na forma de paz. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês que fizeram essa semana feliz acontecer, e aqueles que forem tomar o passe, continuem a